vou explicar, vou abrir. Então, muito boa tarde. Agora eu vou, como coordenador da sessão, vou estar conduzindo a última sessão. Nós teremos a apresentação da Vitória, do Arthur, da Hortência, da Joyce e do Joemil. Então, começando agora, a Vitória Penha, que é mestranda do curso de Engenharia Química. Ela vai apresentar o trabalho que eu também estou como autor e orientador, equilíbrio sólido-líquido vapor do sistema água-cloreto de sódio. Então, Hortência, desculpa, Vitória, eu confundo, é sempre assim, eu chamo todo mundo diferente. Vitória, então, agora você fica à vontade, explicar seu trabalho, já fica uma pré-qualificação aí da gente, tá bom? Tá bom, professor, obrigada. Primeiramente, boa tarde, pessoal. Me chamo Vitória Penha, como o professor explicou, eu sou mestranda, do programa de pós-graduação em Engenharia Química. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o equilíbrio sólido-líquido-vapor desse sistema água e cloreto de sódio. Também participaram dos experimentos desse tema os dois graduandos que são bolsistas do PRH, Antônio Dantas e Arthur Bezerra, e como orientador o professor Oswaldo Chiavone Filho. Eu peço desculpa que eu estou um pouquinho fanha e rouca, mas vai dar certo. Vamos lá, o porquê estudar esse tema? Por que é tão importante? Primeiramente, a gente sabe que na indústria do petróleo, apesar de todos os avanços alcançados no decorrer dos últimos anos, ainda existem problemáticas que são preciso serem resolvidas. E uma dessas problemáticas é a precipitação de sais em tubulações, como também em equipamentos do processo de regeneração do monoetileno glicol, que é injetado, como foi explicado anteriormente por Anthony. E um dos sais, o sal mais presente nessas precipitações é o carbonato de cálcio, e juntamente dele, logo em seguida, vem o cloreto de sódio. Mas se o carbonato é o mais importante, é o mais presente, por que também estudar o cloreto de sódio? Foi visto que na literatura a concentração de cloreto de sódio presente também influencia na solubilidade do carbonato de cálcio. Dentre outros fatores, essa concentração também influencia. E devido a isso, foi notada essa importância de estudar esse sistema de cloreto de sódio em água. Então, foi feito esse estudo do sistema em diversas concentrações, variando entre 8 concentrações, entre 1% e 20%, até a saturação do mesmo. Aqui nessas figuras, como pode ser observado, deixa eu só colocar aqui a ponteira. Como pode ser observado aqui, uma tubulação com enorme capa de incrustação, e aqui embaixo são equipamentos presentes em filtros da regeneração do MEG, também cobertos de incrustações provenientes desses sais. A metodologia adotada, como o Anthony também já explicou anteriormente, é através do ebulhômetro de Ottman modificado. Inicialmente são feitas essas soluções de cloreto de sódio, como eu falei anteriormente, foram feitas 8 soluções entre 1 e 20%, mais a solução saturada, ou seja, com excesso de sal, que é justamente o que mostra esse equilíbrio sólido-líquido-vapor, essa solução saturada, onde vai ter no sistema o cloreto de sódio sólido. Em seguida, essa solução que é feita com o sal e com a água deionizada é inserida no ebulhômetro de Ottman, aqui no boiler ou refervedor. Nessa imagem dá para ver um pouco melhor. E esse refervedor, ele é aquecido, tanto pela chapa aquecedora na parte de baixo, quanto pela manta nas laterais. E inicia-se a vaporização dessas soluções. Elas seguem toda essa tubulação, o vapor segue até que ele chega no condensador de bolas, e esse reservatório aqui presente, como pode ser observado aqui nessa parte aqui no ebulhômetro real, ele vai sendo preenchido com esse líquido condensado, a partir do momento que esse líquido acaba transbordando por esse tubo e goteja aqui
justamente onde retorna para o refervedor. Após um certo tempo, né, de experimento, o equilíbrio é atingido, que esse equilíbrio ele pode ser observado com três formas. As temperaturas que são coletadas aqui na fase líquida e na fase vapor estão constantes, assim como também o número de gotas que acabam caindo aqui nesse ebuliômetro, nesse contador de gotas de refluxo. É feita a contagem de gotas e a amostragem das temperaturas em um período de 15 em 15 minutos após atingir o equilíbrio, e quando são feitas 3 contagens que todas essas informações estão constantes, é determinado que foi atingido o equilíbrio e as amostras são retiradas. No caso dessas soluções de 1 a 20%, é feita a retirada normalmente do refervedor da fase líquida e da fase condensada vapor aqui, e são lidas as suas densidades e determinada concentração. Porém, na solução saturada, como tem sal em excesso e sal sólido, é necessário um processo de retirada a fase de vapor continua da mesma forma, já que não possui sal. Mas na fase líquida é necessária a retirada dessa amostra e que sejam feitas pesagens para que seja conhecida a massa de amostra retirada e uma massa de água que é acrescentada nessa amostra para que não sejam formados cristais. Por quê? Aqui nesse ebuliômetro vai estar uma temperatura muito elevada, já que é necessária a vaporização, temperaturas próximas de 100 e acima de 100 graus. No caso da solução saturada, é acima de 100 graus, próximo a 109 graus Celsius. Então, quando esse líquido, mesmo que não tenha sido retirado o sal em excesso, só realmente o líquido, quando ele for resfriando, vai formar os cristais de sal e pode danificar o densímetro, que é onde é feita as leituras de densidade para que sejam determinadas as concentrações. Então, é feito esse processo para que tudo ocorra da melhor forma. Em seguida, os dados experimentais, os primeiros podem ser observados aqui nessa parte esquerda da tabela, onde temos a temperatura e pressão experimental, assim como a concentração na forma de molaridade. E a primeira coisa que nós observamos foi que, com o aumento da concentração de sal, nesse caso aqui, esse 7,1 é a solução saturada, também ocorre o aumento da temperatura, com exceção desse ponto, que ficou um pouco fora da curva, mas, de uma forma geral, aumenta-se a temperatura com o aumento da concentração, o que foi também visto na literatura, na análise feita da literatura. Foi feita a análise tanto para a temperatura quanto para a pressão, e foi notado que em ambos, apesar da pressão possuir um desvio um pouco maior, mas em ambos os desvios foram baixos. Aqui são dados a pressão, aproximadamente a pressão atmosférica. Em seguida, podemos observar os dados em aproximadamente 658 e 559 milímetros de mercúrio, e da mesma forma do anterior, nota-se que com o aumento da concentração existe esse aumento da temperatura. E, mais uma vez, os desvios também permanecem em desvios baixos. E, posteriormente, nas pressões mais baixas, de 460 e 312 milímetros de mercúrio, ocorre da mesma forma esse aumento da temperatura com o aumento da concentração. Então, o que a gente pode perceber desses dados é que eles estão, sim, seguindo a tendência vista na literatura, em dados experimentais da literatura, e então a gente pode comprovar que esses dados eles estão em concordância com a literatura. Esses desvios de T e de P, que é de temperatura e pressão, eles foram calculados a partir dessas fórmulas de desvio, onde é utilizada a informação experimental menos a da literatura, dividida pela literatura, multiplicado por 100. Nesse caso, para a temperatura, nesse caso, para a pressão. E o que a gente pôde concluir de tudo isso? A gente pôde concluir que os nossos dados experimentais foram, sim, validados de acordo com a literatura, como foi visto nas tabelas anteriores, os desvios estão baixos e os nossos dados estão em concordância.
E com essa concordância de validação dos dados com a literatura, a gente também pôde validar o nosso método. Porque, como o Anthony explicou anteriormente, o método utilizando o ebuliômetro de Otmer modificado, ele é um método que é necessário um controle muito grande, tanto da temperatura de aquecimento quanto da pressão que nós estamos colocando lá no ebuliômetro, porque qualquer coisa que seja fora do esperado acaba modificando os nossos dados de saída, né, os nossos dados experimentais. E, além disso, essa validação ela pôde ocorrer também, pois nós fizemos experimentos em uma variedade de concentrações, como também de pressões, né? Então, a gente tem muitos dados para justamente conseguir essa comparação com a literatura, e conseguimos fazer o experimento na saturação, que, como eu falei anteriormente, é o que verifica justamente esse equilíbrio sólido-líquido-vapor, já que com esse sal em excesso nós temos ali o sal sólido durante o equilíbrio. Outra forma de analisar esses dados, desculpa, é através do coeficiente osmótico. Só que ainda não foi possível realizar essa comparação com o coeficiente osmótico nosso e da literatura, porque esse parâmetro ele é muito sensível a alterações de pressão e temperatura, então ainda não conseguimos encontrar uma forma de fazer essa comparação, mas estamos buscando. E para experimentos futuros, assim como os que Anthony mostrou anteriormente, que é feito o carbonato com água e CO2, nós desejamos fazer o experimento com carbonato de cálcio, água, CO2 e também o cloreto de sódio, para que a gente possa observar se realmente ocorre o que foi visto na literatura, que é esse aumento da solubilidade do carbonato de cálcio em relação à concentração de cloreto de sódio que vai ser acrescentada. Por fim, mas não menos importante, eu gostaria de agradecer à FINEP, à ANP e ao FRN, né, por todo o apoio e incentivo, ao CNPq, por me dar essa oportunidade de estar nesse projeto, financiando a minha bolsa, e ao laboratório do FOTEC, que é o laboratório no qual eu participo, por dar todo o suporte para todos os experimentos que a gente já fez e os que a gente ainda vai fazer futuramente. Enfim, muito obrigada, estou aberta a perguntas. Excelente, excelente mesmo, Vitória, muito clara, muito organizada a sua apresentação. Agora está aberto para perguntas, eu até anotei aqui umas coisas que a gente pode também depois conversar com o grupo com mais calma. Sim, sim. Mas eu estou... Então, estamos abertos aí para os comentários, para as perguntas. Vitória, eu queria lembrar você, né, que a gente pode pegar os dados da literatura, né, e comparar o resultado que você obteve de concentração a 108 graus, não foi? Sim. E comparar o resultado de solubilidade obtido experimentalmente com o resultado da literatura, porque Sim. deve bater, deve estar bem próximo, né? Sim, sim. E outra coisa é que obter dados de equilíbrio líquido-vapor com eletrólitos não é uma tarefa trivial, certo? E o grupo nesse semestre que passou, nesses últimos 8 meses, a gente teve quebrando bastante a cabeça. Tá? Bastante. A gente já tinha experiência prévia, né? Que eu que transmiti com a minha memória, né? Sim. Mas a gente conseguiu agora sistematicamente obter, né, os valores de temperatura da fase líquida direitinho. Calibramos com a ajuda da metrologia, como falamos ontem, a pressão. Então, nós estamos muito seguros do procedimento experimental. Isso é algo que eu quero dizer do meu coração que está muito bom, tá certo? Sim. O comportamento do sistema cloreto de sódio, de coeficiente osmótico ou de dados de equilíbrio líquido-vapor,
ele é um pouco desafiador, ele é difícil, né? Sim, Ele sim. não por exemplo, o coeficiente osmótico ele desce, depois ele sobe, Sim. né? Então, nós temos que separar uma base de dados só de líquido vapor, correlacionar esses dados, né, junto com o Hubert, que foi o que vocês usaram, para poder, então, comparar, tá certo? Talvez até com, como você falou, com um coeficiente osmótico que é mais sensível, né? Uhum. E aí fazer essa análise estatística, tá certo? Para finalizar. E provavelmente vai dar um artigo, porque deu para vocês fizerem várias pressões, eu nem estava lembrando, então tá muito bom mesmo. Quero dar os parabéns a vocês e vamos pensar nessa qualificação logo, tá? Sim. Para você poder defender, viu? Tá certo, professor. Muito obrigado, viu, Vitória? Boa Eu que melhora agradeço, para você. professor. Vai descansar um pouquinho, viu? Sim. Tá Vou bom? parar aqui de apresentar. Tá, vou pedir para o Arthur, então, entrar agora também, colocar a apresentação dele agora. Arthur, você pode colocar, então? Então, o Arthur, ele está migrando um pouco de orientadores da UFERJ, né? A Vitória vai continuar orientando ele vai continuar ajudando, mas agora eu estou transferindo ele um pouco, né? Um pouco não, praticamente 100%, né? Para o trabalho com, como é que chama? Com Esther, né, Arthur? E a Hortência agora, né, que vai também, que está fazendo mestrado também, está um pouco depois da Vitória, vai estar ajudando a gente, né, Arthur? Então agora vamos lá, Arthur, agora é a tua vez. Você tá me escutando direitinho? Tá, sim. Beleza. Vou apresentar aqui. Pronto, tá tudo em ordem aí, a tela? Sim, tá tudo certo, manda ver. Vamos começar, então. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Arthur Vinícius, sou graduando em Engenharia Química pela FRN e estarei dando início à apresentação do nosso trabalho de pesquisa, juntamente com a colaboração e orientação da Hortência e do professor Oswaldo, e cujo título do trabalho é Equilíbrio do líquido vapor de sistemas de misturas de álcool e éster, visando o processamento do biodiesel. Bom, sabe-se que a necessidade, né, por fontes de energia renovável menos poluentes que os combustíveis de origem fóssil está cada vez mais intensa, sendo os óleos vegetais fontes naturais, né, consideradas fontes naturais renováveis e que recentemente tem se destacado bastante na indústria química e oleoquímica pelo fato de serem matérias-primas para a produção do biodiesel, sendo o biodiesel, né, um combustível renovável e alternativo aos combustíveis fósseis. Então, o biodiesel ele vem sendo bastante atrativo justamente por seus benefícios ambientais, né, e por ser justamente de origem de recursos renováveis, como o próprio óleo vegetal. Então, para a síntese do biodiesel, normalmente ocorre em nível industrial através da reação de transesterificação. Então, basicamente, essa reação ocorre com matéria-prima reagindo óleo vegetal e álcool, e produzindo o biodiesel e, como subproduto, também o glicerol, ou comercialmente falando, a glicerina. Então, se observarmos a figura neste slide, que apresenta o diagrama de Bloch referente ao processo de síntese, né, do biodiesel. Então, destrinchando um pouco esse diagrama e analisando cada etapa, então nós temos inicialmente a preparação da matéria-prima, que são o óleo vegetal e álcool, pode ser óleo animal também, mas levando em consideração aqui para este trabalho o óleo vegetal, certo? E álcool. Majoritariamente e tradicionalmente são utilizados o metanol e etanol, e entre esses dois mais o metanol.
Em seguida, ocorre a reação entre as matérias-primas com o auxílio de um catalisador para acelerar a reação, um catalisador básico, no caso. E, a partir dessa reação, denominada de reação de transesterificação, nós conseguimos obter, então, nosso biodiesel, representado por um éster do óleo vegetal, mais a glicerina ou glicerol. Em seguida, ocorre a etapa de separação entre essas fases. No caso, é considerado uma fase leve ou outra pesada, onde é normalmente utilizado decantação ou centrifugação para essa separação. Então, teremos, de um lado, uma corrente com o éster, que seria o representante do nosso biodiesel, e o álcool, e de outra, uma corrente mais pesada, justamente com a glicerina e uma certa porcentagem de álcool. Por fim, ocorre uma purificação do éster para entrar, né, nas normas regulamentares. Sendo assim, vale também destacar que, para a viabilidade do processo de produção, ainda ocorre a recuperação desse álcool utilizado, que é utilizado em excesso para a produção. Então, ele é recuperado para realimentar e servir para, novamente, a reação de transesterificação, e para isso eles são conectados para uma corrente onde ocorre primeiro a desidratação, né, desse álcool, dependendo do metanol ou etanol, e realimentar novamente a entrada do processo. Então, nesse contexto, portanto, levando em consideração que 40% a 80% dos investimentos em uma planta química típica são destinados a processos de separação, e associado a isso também os dados de equilíbrio líquido-vapor referentes a esses sistemas com álcool e éster se apresentam de maneira limitada na literatura, e que esses próprios dados são úteis no projeto de processos e otimização, né, de processos de separação, por exemplo, no nosso caso. Então, a determinação desses dados para o álcool e éster e a contribuição deles no processamento do biodiesel, né, mais especificamente na separação, coluna de destilação, será o objetivo principal deste trabalho. Com relação à estrutura metodológica deste trabalho, neste caso, para a determinação dos dados de equilíbrio líquido-vapor, são utilizados dispositivos denominados de ebuliômetros, como os colegas já deram uma abordagem anterior do ebuliômetro de Ottmer, e nesse caso também será abordado o ebuliômetro de Fischer. A diferença básica e principal entre essas duas aparelhagens é que no ebuliômetro de Ottmer você consegue obter apenas a recirculação da fase vapor, enquanto no ebuliômetro de Fischer você consegue obter as duas recirculações, tanto da fase líquida quanto da fase vapor. Além disso, o ebuliômetro de Fischer ainda tem uma vantagem, né, de ser melhor utilizado para um estudo dinâmico de sistemas não eletrolíticos, que é o nosso caso, e para componentes, né, com alto ponto de ebulição. O ebuliômetro de Ottmer também será utilizado, mas para condições onde a pressão será menor e para a determinação de isobáricas. Então, esses são os dois dispositivos para determinar os dados do equilíbrio líquido-vapor para o nosso sistema. De posse desses dados do equilíbrio, nós podemos ainda elaborar diagramas líquido-vapor, onde nos fornece uma descrição do comportamento do equilíbrio, e a partir dessa descrição nós podemos fazer uma correlação, ou seja, uma modelagem, e que, por sua vez, será fundamental na simulação, né, no projeto de processo da coluna de destilação, né, no cálculo do vaso flash, cálculo da coluna de destilação como um todo. Então, esses são os três pilares que sustentam a estrutura metodológica deste trabalho. Resultados de discussões: já foram realizados estudos preliminares no ebuliômetro de Ottmer, com sistemas, como os colegas já mencionaram, sistemas eletrolíticos, com água, hidróxido de sódio, atmosfera com a ausência do dióxido de carbono, carbonato de cálcio. E vale salientar, dentre esses componentes, em relação ao etanol, já que é o componente de estudo deste presente trabalho, um dos resultados obtidos, que foi a verificação, né, de qual temperatura representaria melhor equilíbrio, né, para o sistema contendo apenas etanol. E aí foi até verificado que a temperatura do líquido aí foi a que obteve melhor desvio e, portanto, foi a que melhor representou o equilíbrio do sistema. Como conclusão deste trabalho, podemos abordar, então, que foi
feita a concepção e fundamentação do trabalho, pesquisa, a definição do plano de trabalho, o estudo operacional em sistemas eletrolíticos, como mencionei, e isso serviu de base e uma experiência laboratorial para mim, para dar avanço nos outros sistemas com óleos vegetais, no caso, o linoleato de etila, que representaram o biodiesel, esse éster, e o álcool, né, no caso, utilizaremos o etanol. Ali também estamos buscando a ativação do ebulômetro de Fischer, né, que no laboratório precisa ser reerguido, né, reativado, para nós podermos dar andamento à análise desses sistemas. Então, era isso que eu queria apresentar, agradecer a todos os órgãos, sem eles, né, não seria possível essa possibilidade de nós estarmos realizando esse trabalho, e meus agradecimentos totais a todos. É isso, pessoal. Muito obrigado, Arthur. Foi muito, muito fluida a sua apresentação, muito clara. Nós estamos dando início ao nosso grupo, né, junto com a Hortência, que é mestranda, e esse é um assunto que já tem uma história e não é fácil pegar um assunto começado. E aí eu quero abrir primeiro para comentários, né, e perguntas, tá, para o Arthur. Depois eu vou considerar duas coisas só. E parabéns, viu, Arthur? Se tiver alguma pergunta, alguma consideração, por favor. Bom, Arthur, é muito legal, né, aquele trabalho que você fez com a Vitória e com o Anthony, que foi com etanol hidratado, que deu para descobrir, né, não somente que a temperatura do líquido fica mais indicada, né, para o equilíbrio, né, a gente fez para os ebuliômetros pequeno e grande, então, Isso. e uma das coisas é que agora você vai começar a estudar o linoleato, né? Volta um pouquinho, por favor, aí nos teus slides. A gente quer estudar o linoleato de etila com etanol. A gente podia estudar o linoleato de metila com metanol, mas a gente escolheu o linoleato porque ele vem do ácido linoleico, que é o constituinte, né, do óleo vegetal de soja mais presente, tá certo? Para ser como se fosse um representante, né? E a gente espera que, a gente já viu, não tem dados da literatura deles, tá certo? E outra coisa, a gente vai determinar também pressão de vapor dele puro, tá certo? Vamos comprar e no Fischer dá para determinar. Então, agora nós temos esse trabalho de botar o Fischer para funcionar, e eu vou pedir a ajuda da Hortência, que vai entrar agora, vai apresentar. Nós vamos também fazer simulação desse sistema, usando contribuição de grupos, tanto para pressão de vapor, como para o Unifac, né, para mistura etanol e linoleato. Precisa também dos dados de pressão de vapor do etanol numa faixa ampla de temperatura, e eu já tenho trabalhado isso com a Hortência, então nós vamos estar fazendo a parte de simulação antes. E volta, por favor, 2 slides, Arthur. Aquele do processo. Isso, pronto. Essa figura ficou ótima, viu? Ficou muito legal. E a ideia é justamente essa, né? A partir dos dados, obter os parâmetros do modelo. A Hortência vai mostrar agora um exemplo, tá certo? Mas a gente consegue também fazer, usando o modelo de Unifac, fazer a previsão do diagrama e também até, se quiser, a simulação de um processo, tá bom? Então, isso são coisas que são, vamos dizer assim, arroz, feijão da simulação de destilação, né? Mas que com a ajuda do laboratório a gente consegue otimizar, a gente consegue trazer um comportamento de líquido vapor muito mais próximo da realidade e, consequentemente, uma otimização passiva do processo de destilação, tá certo? Para minimizar os custos de operação, o projeto e a operação também do processo, tá certo? Então, eu acho que isso é muito interessante, especialmente para o etanol, porque o etanol tem esse problema na destilação.
Podemos fazer depois para o metanol. Volta um slide, por favor. Outro, quer dizer, mais um. Volta mais um. Essa figura ficou muito boa desse Friedman, tá certo? Eu gostei muito, que ela representa o processo. Então, logicamente, hoje, industrialmente, a gente tem que trabalhar mais com o metanol, tá certo? Mas nós estamos tentando pela rota etílica para justamente, de repente, ficar completamente verde, tendo em vista que o metanol é obtido industrialmente do metano, tá certo? Que é fóssil. Alguém quer perguntar alguma coisa mais desse trabalho? Alguma pergunta mais? Não? Eu acho que está ótimo o horário, né? Não sei como é que nós estamos no cronograma. Desse jeito. Bem, estamos bem. Então, pronto. Então, vou agradecer, Arthur. Vou pedir para a Hortência agora colocar a apresentação. Obrigado, viu, Arthur? Estamos bem, né? Então, tá ótimo. Vamos lá, Hortência. Então, agora é sua vez agora. Vamos lá, professor. Parabéns, Arthur. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu vou falar um pouco sobre o estudo do equilíbrio líquido-vapor do sistema formado pelo etanol e ácido oleico. Eu sou a Hortência, como o professor Oswaldo já comentou, e esse trabalho está sendo desenvolvido em conjunto com ele e em conjunto com o professor Rafael Rios, da UFERSA. Bom, nós sabemos que a demanda de combustíveis fósseis ela tem aumentado substancialmente em decorrência de vários fatores, como o desenvolvimento tecnológico, o crescimento populacional, entre outros. E aí também é sabido que existe um potencial de esgotamento das reservas de petróleo, mas o aspecto mais importante é a questão dos impactos ambientais gerados pela queima dos combustíveis fósseis, uma vez que esses combustíveis eles emitem, além dos gases de efeito estufa, também compostos sulfurosos e aromáticos, né, que têm a característica de serem cancerígenos. Nesse sentido, para tentar minimizar esses aspectos, a gente tem o biodiesel, que é um combustível renovável, atóxico, e que emite um menor teor de poluentes à atmosfera, né? E por isso ele é uma alternativa bastante interessante para substituir os combustíveis de origem fóssil. Ele é obtido pela reação de transesterificação, como o Arthur já falou. Em geral, a gente trabalha com óleo de soja ou uma gordura animal e um álcool de cadeia curta, né? Como a gente está olhando para o nível de Brasil, onde nós somos um dos maiores produtores de cana-de-açúcar e também de óleo de soja, o objetivo principal do trabalho é estudar o equilíbrio líquido-vapor do óleo de soja com o etanol. No entanto, o óleo de soja ele é uma mistura complexa, né? Ele é formado por várias moléculas de triglicerídeos, onde esses triglicerídeos eles são formados por 3 moléculas de ácido graxo e uma molécula de glicerol. E aí, um dos ácidos graxos que se apresenta em maior concentração também é o ácido oleico. Então, inicialmente, a gente vai estudar o ácido oleico e o etanol para entender como esse sistema se comporta e futuramente, né, quando a gente for estudar o óleo de soja e o etanol, a gente já tem uma ideia de quais os comportamentos que a gente tem que esperar. Para isso, né, nós fizemos um levantamento de dados experimentais de pressão de vapor, tanto para o ácido oleico quanto para o etanol. Né? Também já fizemos isso para o óleo de soja em outro momento. E aí, utilizamos o software Antuano, que foi fornecido pelo Instituto Dinamarquês, onde nesse software a gente pode correlacionar os dados experimentais de pressão de vapor em diferentes faixas de temperatura. E aí ele nos dá o erro relativo ponto a ponto entre o valor calculado e o valor experimental, e também nos dá as constantes de Antuano com 5 casas decimais. Também fizemos um teste de consistência termodinâmica, né? Nesse caso, a gente está estudando, aqui na pressão de vapor, a gente estuda os componentes individualmente, né? A substância pura. No caso do teste dos desvios, a gente analisa os dados experimentais do sistema binário, né? No caso, seria o etanol e o ácido oleico. Então, a gente selecionou, dados completos, né, de pressão, temperatura, composição da fase líquida e da fase vapor.
Inserimos esses dados no software Specs, a versão 5.63, e aí fizemos a regressão, né? Escolhemos a equação do virial combinada com Heidelberg para descrever a fase líquida e o modelo molecular Uniquark para descrever a fase vapor. E aí, nessa etapa, o software ele vai nos dar um desvio em T, porque a gente fez a minimização da função objetivo da temperatura de bolha, e também vai nos dar um desvio relativo em Y. Com relação à correlação, né, nós utilizamos o modelo Uniquark, como eu já falei, é um modelo molecular. Ele foi usado em conjunto com a equação do virial. E aí, na etapa de teste dos desvios, né, quando a gente faz a regressão dos dados, nós obtemos os parâmetros de interação binária do modelo Uniquark. Então, a gente insere esses parâmetros e aí vê como que o modelo descreve o comportamento dessas duas substâncias, né, desse sistema. Também utilizamos a lei de Raoult para fazer a predição. Essa equação ela é bastante simples, né, pois considera que a fase vapor é um gás ideal e a fase líquida é uma solução ideal. Então, a gente consegue utilizar essa equação para dizer se o sistema poderia ser considerado como um sistema ideal ou não. Agora, entrando um pouquinho nos resultados, né, a gente tem aqui a pressão de vapor para o ácido oleico. Essas substâncias, infelizmente, apresentam dados muito escassos na literatura, por isso que esse trabalho que o Arthur está fazendo é tão importante. E aí a gente conseguiu ainda selecionar 24 pontos de pressão de vapor para o ácido oleico, né, em uma faixa de temperatura aí de 286 Kelvin até 625, que é a temperatura de bolha do ácido oleico, né, no caso que é aproximadamente 352 graus Celsius. E aí a gente consegue ver que o ajuste ficou muito bom, com um R quadrado de 2,9. Temos as constantes de Antoine, que vão ser inseridas no programa, né, para fazer o cálculo da pressão de vapor, e aí temos o desvio relativo em P de 6,34. Para o etanol, como é uma substância mais comum e mais estudada, né, a gente conseguiu selecionar aí 77 pontos, né, com um R quadrado já de 3,9 e um desvio relativo percentual aí de 0,96, com essas respectivas constantes que são válidas de menos 30 graus Celsius até 240 graus Celsius, que é a temperatura crítica do etanol. Com relação ao teste dos desvios, né, a gente tem aqui os dados de composição da fase líquida, da fase vapor para o ácido oleico, a temperatura de equilíbrio e a pressão, que foi a pressão atmosférica. Então, o software ele vai nos dar esse ΔY. Com isso, a gente consegue calcular a fração molar da fase de vapor para o ácido oleico e obter um desvio absoluto ponto a ponto. Com isso, a gente chega no desvio absoluto médio de 1,05 vezes 10 elevado a menos 4. E um desvio em T de 0,45. E para que isso é importante, né? Existe uma tabela que foi criada por Smith, eu não trouxe aqui para vocês, mas essa tabela ela nos ajuda a avaliar qualitativamente esses dados. Então, de acordo com o Smith, quando esse desvio absoluto ele é menor do que 0,01, os dados eles são considerados consistentes e, por isso, eles podem ser utilizados em projetos, em simulações e em correlações, que é o foco desse trabalho. Então, com isso, a gente conclui que os dados são consistentes. Dessa forma, nós podemos obter os parâmetros de interação binária do modelo Uniquark, que é o A12 e o A21, onde 1, nesse caso, seria o etanol e 2, o ácido oleico. Dando continuidade, eu trouxe um comparativo, né, entre os dados experimentais completos, PTXY, que foram os dados que a gente usou para fazer a regressão. E aí nós fizemos aqui o cálculo usando o modelo Uniquark e a lei de Raoult. Essas linhas pontilhadas, ou as linhas contínuas, significa que os dados eles foram calculados
até a temperatura crítica do etanol. Então, a gente vai ter aqui todas essas curvas aqui por volta de 514 Kelvin. Mas por que isso? Acima da temperatura crítica, a substância ela passa a se comportar como gás. Então, a gente não pode mais falar em equilíbrio líquido-vapor. E, embora os softwares consigam calcular os dados de pressão de vapor acima da temperatura, da faixa de temperatura para as quais as constantes são válidas, nós não podemos dizer que esse cálculo está sendo feito de forma precisa. Então, a gente só pode garantir o cálculo que está representado aqui pela linha contínua. Com relação ao modelo NIQUAC, a gente vê aqui que a curva TX, né, que representa a fase líquida, o modelo se ajustou bem, porque a curva está aqui passando por cima de todos os pontos experimentais, e também para a fase de vapor. A fase de vapor ela é mais difícil de ser analisada, né? Então, quando a gente tem concentrações um pouco mais diluídas de etanol, a gente consegue já ver um afastamento maior. E aí, com relação a Raul, nós vemos que Raul não consegue descrever bem, pois a curva ela passa bem distante dos dados experimentais, né? Isso, de certa forma, é esperado porque a gente está trabalhando com o etanol, que tem 2 carbonos e uma massa molecular de 46, aproximadamente, e o ácido oleico com 18 carbonos e uma massa molecular de 282. E aí, então, a gente observa que existe uma não idealidade desse sistema, e aí, como nós vamos ver adiante, né, o próximo passo é conseguir quantificar o quanto esse sistema ele se desvia do comportamento ideal. Dando continuidade, eu trouxe esses 2 gráficos aqui, né, que vai apresentar um comparativo, né? No software, ele já nos traz muitas informações sobre esses compostos, né? No caso do ácido oleico, não, a gente teve que inserir todos os dados de constantes críticas, constante de Antoine, temperatura de bolha, enfim. E aí, com relação ao etanol, o próprio software ele já nos trazia as constantes de Antoine. Porém, como vocês podem ver, as constantes que estavam sendo, que foram inseridas, que já vinham no próprio programa, elas não conseguem descrever o comportamento para esse tipo de sistema em toda a faixa de temperatura. O que não acontece, né, quando a gente insere as nossas constantes. Então, por que eu trouxe esse comparativo? Né? Para mostrar o quanto essa etapa de seleção de dados, de obtenção de constantes, ela é importante para todas as etapas seguintes desse trabalho. Que se essa primeira etapa ela não é feita de forma adequada, a gente não muitas vezes pode nem chegar a conseguir descrever o sistema, né? E aí a gente conclui que esses parâmetros são fundamentais para os estudos de correlação ou predição de sistemas de equilíbrio líquido-vapor, que os dados experimentais completos, né, que é PTX, Y, para o sistema binário, eles são consistentes e por isso eles puderam ser utilizados para estimação dos parâmetros do modelo NIQUAC, que no caso a lei de Raul não é indicada para a previsão do equilíbrio líquido-vapor para esse sistema, e que o modelo NIQUAC ele é bem empregado para corrigir as não idealidades, né? Esse modelo, ele, além dos parâmetros de interação binária, ele também tem os parâmetros de coeficiente de atividade, que é justamente o parâmetro utilizado para fazer a correção dessas não idealidades. E aí, os nossos próximos passos, né? A gente encontrou dados que não são completos, né? A gente não tem informação sobre a temperatura, ou sobre a fase vapor, a concentração da fase vapor, e também encontramos dados de coeficiente de atividade na diluição infinita. Então, a gente vai em um outro programa, né, que é o PARMODE, que é uma linguagem no Fortran, a gente vai tentar compilar todos esses dados, em conjunto com os que nós já tínhamos, para que essa parametrização do modelo ela contemple uma faixa maior de pressão, né? E aí também, como eu já havia falado, vamos avaliar o comportamento do coeficiente de atividade para dizer se o desvio da idealidade ele é negativo ou positivo em relação à lei de Raul. Aqui são algumas referências,
Quero agradecer ao FRN, à FOTEC, ao NUPEG, à ANP e à FINEP por todo o apoio e pelo financiamento, e a vocês pela atenção. Obrigada. Muito obrigado, Hortência. Só um minutinho, deixa eu só desligar aqui o celular, peraí. Então, Hortência, muito parabéns, sabe? Você foi, assim, bastante concisa e clara. Nós temos realmente esse trabalho que é um trabalho, como é que se diz? Desafiador, porque tem esse contraste de massa molecular, de estrutura química, né? E os dados você mostrou claramente que as variações de concentração na fase vapor, os desvios absolutos ficaram muito bons, indicando a qualidade dos dados. Então, se a gente somar aí os de baixa pressão e os de diluição infinita, a gente vai chegar num parâmetro bem direitinho para o ácido oleico, que é uma grande contribuição, tá? Eu queria abrir agora para perguntas e respostas, comentários. Eu queria dizer que a Hortência está desenvolvendo um trabalho teórico computacional, e agora com a vinda do Arthur, que acabou de apresentar antes dela, nós também teremos a ideia de, né, Hortência, de também desenvolver alguma coisa experimental em paralelo, né, para estar dando assim um pouco de suporte, mas os óleos vegetais, eles são representantes do próprio biodiesel, só que eles estão na forma de triglicerídeos, né? Então, eles estão com uma massa molecular superior. Então, é mais difícil ainda analisar os óleos vegetais, os dados de equilíbrio líquido-vapor que nós temos para analisar, que nós estamos fazendo no trabalho de mestrado dela, né, Hortência? Então, exato, professor. Esse é um compromisso difícil, né? E aí, depois, a gente teve esse período aí de gripe, né, de Covid, você com Covid, eu com gripe, então a gente não teve chance de finalizar para esse workshop, mas a gente queria ter apresentado, né, os parâmetros com coeficiente de atividade de diluição infinita, apresentar também a ordem de magnitude do gama, né, para mostrar o desvio, mas isso vai ser feito no futuro próximo, né? Exato. Eu quero agradecer muito, eu achei que ficou ótima a sua apresentação, viu? Muito parabéns, viu? Obrigado, professor. Então tá ótimo, viu? Então vamos pedir agora para a Joyce dar continuidade, né? E ela vai apresentar a parte do fenol. Joyce, você tá aí? Oi, professor, tô sim. Eita, nós, tá melhorzinha? Dá para apresentar também? Dá sim. Então tá bom, tá todo mundo meio que... Todo mundo. Mais para lá do que para cá. Vamos nós, então. Então, boa tarde a todos. Dando continuidade às apresentações, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o meu trabalho, intitulado Ensaios Preliminares de Análise de Fenol Diluído em Água. O trabalho é desenvolvido por mim, por Luana, doutoranda, pelo meu coorientador Raoni Batista e pelo professor Oswaldo. Meu laboratório é o Laboratório de Fotoquímica, Química e Equilíbrio de Fases, pertencente ao Departamento de Engenharia Química. Minha apresentação ela terá este roteiro, introdução à metodologia, resultados de discussão, conclusões e os agradecimentos. Para introduzir, então, partindo da premissa que as indústrias petrolíferas, elas desenvolvem inúmeras atividades, né, desde prospecção, perfuração de poços, a retirada do óleo, transporte, refino, distribuição. Então, todas essas etapas geram resíduos, e esses resíduos, né, podem vir a contaminar diferentes áreas, através de derramamento, de vazamentos, e contaminando dessa forma solo, água e ar. A problemática existente nisto é que, dentro destes resíduos, em suas composições, há a presença de contaminantes, que podem ser
hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, monoaromáticos, metais pesados, compostos fenólicos, e estes compostos eles provocam impactos ambientais, sejam na área da saúde humana ou no desequilíbrio, digamos assim, do meio em que eles forem inseridos, né, alterando a fauna e a flora. Como eu havia mencionado, esses resíduos que possuem poluentes, eles podem contaminar água, solo e ar, e quando presentes na água, diferentes compostos, como exemplos esses aí, benzeno, fenantreno e tolueno, os que possuírem uma solubilidade em água, eles estarão dispersos, dissolvidos nessa água, e dependendo de como ocorra essa contaminação, seja ela pontual, ou de forma que ela se alastre, sendo carreada pela água, ou podendo também contaminar lençóis freáticos. E tais compostos, eles possuem propriedades tóxicas, podem possuir propriedades tóxicas, podem ser bioacumuladores, possuírem propriedades carcinogênicas e mutagênicas, né? Devido a essas propriedades, eles possuem uma séria problemática e, portanto, precisam ser analisados. Dos componentes que estão presentes nos resíduos gerados pelas indústrias petrolíferas, no petróleo e em seus subprodutos, nós citamos o fenol. O fenol ele é considerado como um dos poluentes orgânicos mais comuns, visto que ele faz parte de inúmeros processos de conversão de coque, das refinarias petrolíferas, da fabricação de resinas fenólicas, então está constante, digamos assim, em diversos efluentes e que contamina muitas áreas. E ele torna-se tóxico desde baixas concentrações. A OMS ela prescreve uma concentração de 1 miligrama por litro em água potável para que esse contato, digamos, seja saudável, não acarrete tantos problemas. E dependendo de como ocorra o contato do fenol com o ser humano, né, desde pequenas concentrações a maiores, ele pode provocar irritação na pele, dores de cabeça, problemas gastrointestinais, no coração, nos rins, no fígado e problemas do sistema nervoso. Partindo então dessa problemática existente nessa contaminação das águas, nós vemos que há necessidade de estudos que sejam voltados para o entendimento de como esses contaminantes eles se comportam diante de uma contaminação. Se eles estarão dissolvidos na água, se eles estarão absorvidos em algum solo, se estarão em sua forma compactada, digamos assim, ou se volatilizarão. E há também a necessidade da utilização de técnicas analíticas que sejam capazes de quantificar esses poluentes, com o intuito de determinar se os níveis de contaminação presentes naquela contaminação estão aceitáveis para digamos assim, o contato humano, ou se estão superiores, necessitando então de técnicas de tratamento para que haja a redução dessa contaminação e o contato, digamos assim, que seja saudável e que não acarrete tantos problemas. Então, como objetivo, o meu trabalho possuiu realizar um levantamento bibliográfico de algumas propriedades do benzeno, do fenantreno e do fenol, além da realização de ensaios preliminares de quantificação de fenol diluído em água, através da leitura da quantidade de carbono orgânico total e de valores da absorvância. A metodologia. Para a primeira parte, que baseou-se na pesquisa bibliográfica, nós buscamos em periódicos, a partir de bancos de dados como Science Direct, informações acerca da solubilidade, dos limites de contaminação e de classificação quanto à carcinogenicidade e toxicidade dos componentes benzeno, fenantreno e fenol. Para a parte dos experimentos laboratoriais, nós preparamos as amostras a partir de fenol, de água destilada, né? Então fizemos soluções com 10 pontos, concentração que vai de 2,0042 mg por litro até 1.002,1 ppm, e fizemos as análises em duplicata, as amostras em duplicata. Para a análise do carbono orgânico total, nós utilizamos o analisador de carbono orgânico total. E para a leitura da absorbância, nós utilizamos um espectrofotômetro UV visível.
Os resultados da pesquisa bibliográfica. Então, de acordo com a solubilidade, nós percebemos que o fenantreno, desses três, e porque eu não comentei, mas esses três, eles estão sendo, por hora, o foco do meu trabalho. Então, eu iniciei com essa pesquisa destes três componentes e vou focando em cada um deles. Por vez, nesse caso, é o fenol. Então, desses três, o fenantreno é o que ele é o menos solúvel em água, com uma solubilidade a 25 graus Celsius de 1,1, e o mais solúvel é o fenol. Então, nós percebemos que ele se dissolve, assim, razoavelmente bem na água, 82.800 ppm. Em relação à maior contaminação permitida, nós buscamos em órgãos que fazem essa regulamentação e que estabelecem valores máximos de contaminação que são permitidas em água potável. Então, o benzeno, ele é o que possui a menor concentração permitida em água, com uma concentração de 0,005 miligramas por litro, e o fenantreno, ele é 0,140 e o fenol 0,9. Já de acordo com a classificação, a Agência Internacional de Pesquisas em Câncer, eles estabelecem uma classificação de acordo com a carcinogenicidade. Então, de acordo com os indícios de que esses poluentes, eles acarretam algum tipo de câncer. Classificam em 4 grupos, que vão desde o grupo 1, que é carcinogênico para humanos, até o grupo 3, onde eles não são classificáveis quanto à sua carcinogenicidade para humanos. Dos 3 que nós estudamos, apenas o benzeno ele é classificado como carcinogênico, e o fenantreno e o fenol são classificados como não carcinogênico, né, para humanos. De acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, eles estabelecem essa classificação de acordo com a carcinogenicidade e a ocorrência. Então, eles verificam a ocorrência de tais contaminantes nas áreas e eles também avaliam a problemática de remoção desses contaminantes, se eles são mais difíceis ou não de serem removidos, de acordo com o passar do tempo também, e por isso eles são considerados como prioritários para o monitoramento ambiental. Então, de acordo com a EPA, o benzeno, o fenantreno e o fenol, eles são ditos como prioritários e estão nessa lista que eles estabeleceram. Partindo, então, para uma classificação brasileira, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, por meio da NBR 10.004, eles classificam os resíduos sólidos em relação aos seus potenciais riscos à saúde e ao meio ambiente. Dos 3, o benzeno e o fenol, eles estão contidos, então eles possuem periculosidade, e o fenantreno, ele não está mencionado na NBR 10.004. De acordo com as análises experimentais que nós obtivemos com o carbono orgânico total, nós obtivemos esses resultados. A primeira coluna, que é esse céuzinho aqui, referente à concentração inicial, que foi a que preparamos no laboratório. Essa segunda coluna refere-se à concentração real de fenol obtida através de análise no analisador de carbono orgânico total. Então, os ensaios eles foram realizados em duplicata. Os valores aqui expressos, eles representam a média das medições, e os valores obtidos que o equipamento nos forneceu, eles foram convertidos para o fenol e encontram-se descritos nessa tabela. Esse gráfico, ele foi gerado a partir dos dados da tabela anterior e estabelece a relação entre a concentração inicial, que foi o que nós preparamos, e a concentração real de fenol obtida através da análise do TOC. Percebemos que há uma boa representação dos dados. Nós obtivemos um R² com 3 nobres, então está condizente, os dados estão coerentes. Obtivemos essa equação, em que Y representa a concentração inicial e X a concentração real do fenol. E, a partir da nossa análise, nós percebemos que a concentração real, a concentração inicial, que foi aquela que nós preparamos, diferiu da concentração fornecida pelo TOC. Então, isso deve-se ao fato da umidade, visto que o fenol ele é uma substância bastante higroscópica, então, quando nós vamos paisagem, percebe que não há só fenol, há uma quantidade de água. Então,
normalmente realmente nós não estamos pesando apenas fenol e sim um pouco de água. Então, a concentração que nós pesamos, digamos, 1000 ppm, ela não consegue 1000 ppm. Quando nós calculamos no TOC, ela é um pouco inferior, visto que tinha água e não fenol. Em relação às análises de absorvância realizadas no espectrofotômetro UV visível, nós obtivemos esses valores. Então, a concentração aqui era a concentração real de fenol, e aqui a absorvância obtida com referente a essas concentrações. Os ensaios também foram realizados em duplicata. Os valores eles representam a média das medições. O comprimento de onda utilizado foi 270 nanômetros e os resultados apresentaram o comportamento esperado, visto que nós esperamos que à medida que aumente a concentração, a absorvância também aumente. Esse segundo gráfico ele foi gerado com os dados da tabela anterior e correlacionam a concentração real de fenol com sua respectiva absorvância. Quando nós fomos realizar o tratamento estatístico, nós percebemos que era necessário retirar os dois últimos pontos, que foram o de 500 ppm e o de 1000, visto que quando nós plotamos o gráfico, esses dois pontos eles estavam fugindo um pouco da linearidade. Então, para que nós obtivéssemos uma curva de calibração mais confiável, nós preferimos retirar os dois pontos. E caso ocorra de nós termos uma concentração mais concentrada, nós iríamos diluir essa amostra para que ela se encontrasse nessa faixa de temperatura, para que nós obtivéssemos um resultado bem mais confiável a partir da equação que foi gerada, e visto que o R² ele apresentou 3 nós. E esse tipo de análise, observando a absorvância a partir da concentração real de fenol, ele pode ser utilizado em outros tipos de processos, como o processo de adsorção, facilitando dessa forma a obtenção dos dados. E como conclusões? Como conclusões, nós tivemos que as curvas de calibração obtidas, elas apresentaram bons resultados. Elas poderão ser utilizadas para cálculos futuros de concentração. Os ensaios preliminares, eles foram condizentes, e por terem sido condizentes, eles serão realizados, ajudarão na obtenção dos dados, e posteriormente serão realizados estudos experimentais com fenol em tratamentos oxidativos, em que nós iremos contaminar com concentrações mais elevadas. A que nós trabalhamos aqui, ela está, se nós observarmos o limite de permitido, digamos assim, que é 0,9, então digamos que está muito superior, né, já que nós calculamos para 200 ppm e 1000 ppm. Então, nós faremos esse trabalho de tratamento oxidativo com posterior análise desses dados, e posteriormente também serão desenvolvidos os estudos com benzeno-fenantreno, dando continuidade ao projeto. Aqui são algumas referências. Meus agradecimentos ao FRN, à FINEP, à ANP, PRH, ao NUPEG e ao FOTEP por todo o financiamento e por todo o suporte. Muito obrigada. Muito obrigado, Joyce. Estão abertas agora as perguntas e os comentários. Aqui. Vamos lá, gente. Alguém queria comentar alguma coisa? Esse é um assunto, eu gosto de chamar, né, Joyce, o arroz-feijão, né? Então, quando a gente faz, por exemplo, ensaios de adsorção, né, ou até mesmo de oxidação avançada, como é o caso da Luana, né, o que vai trazer uma âncora para nós vai ser as técnicas de análise bem medidas, né? Então, é muito importante, é fundamental. Nós temos também o HPLC na fila, que está acabando de chegar aí como é que chama? O módulo para
com cromatógrafo, né, com HPLC. E eu queria dizer que você citou muito bem, né, você já tem uma vasta experiência nessa parte de ambiental, né, nessa parte de EPA, né, das normas da EPA, da classificação dos contaminantes prioritários. É verdade, fenol, benzeno e fenantreno são prioritários, mas também são os compostos aromáticos encontrados na água produzida que podem ser representantes. Eu acho que isso é bom estar lembrando, tá certo? No seu trabalho, né, no seu relatório e tudo, sim. Porque a água produzida ela vai ter, né, essa situação. E eu tinha uma dúvida, a gente ficou conversando hoje bastante, né? Hoje não só, mas os últimos dias. Cada análise ela está em duplicada, ou, por exemplo, você tem 2 amostras e 2 análises, ou para uma amostra filha única, você tem 2 análises. Isso que ficou minha dúvida. Isso, professor. Para cada ponto, digamos assim, para cada concentração, nós fizemos 2 pontos. Então, para cada concentração, vocês fizeram 2 amostras. E analisamos em 2 vezes. Então, espera. Para cada ponto, vocês tinham 2 amostras. Isso. Perfeito. E para cada amostra, foi feita em duplicada também. Isso. Então é interessante, quando você for reportar os resultados, né, no relatório, é interessante, são 2 coisas importantes. Uma é estabelecer o número de casas decimais significativas. E o outro é reportar também, em cada ponto, o desvio padrão que você tem. Então, por exemplo, cada resultado de concentração é produto de 4 análises, certo? Então, sim, você vai ter um desvio padrão para cada valor. Esse valor é muito interessante. E aí, reunido com os R ao quadrado, que você também pode fazer uma análise de erro da concentração que você tem com as 2 curvas de calibração, né, que você obteve, né? Tá certo? Principalmente a de absorbância, né? No caso da curva de absorbância, eu até pedi para você dar uma olhada, a Júlia me falou, parece que a literatura recomenda, pela lei de Lambert-Beer, até 50 ppm, mas o teu resultado demonstrou que até 200 ppm, até 180, né, deu para trabalhar bem com linearidade, né? Isso é um resultado seu, tá bom? Muito bem, muito parabéns, viu? Mas é interessante fazer menção à literatura, que recomenda um limite talvez inferior, mas você, com os teus resultados, seguindo protocolos de precisão e tudo, né, de cuidados, você conseguiu esse resultado. Agora, é interessante também reportar a umidade, né, do ponto inicial da solução mãe. Quanto que foi que chegou o valor da... Da umidade, professor, foi 5,03%. Pois é. Você vê que o fenolzinho, ele é muito amigo da água mesmo, né? É muito impressionante. Então, isso é interessante também colocar no relatório, né? Esse cuidado, né? Que quando nós formos preparar uma solução, vamos pôr de 500 ppm lá para os experimentos, pesar um pouquinho a mais para chegar nos 500 ppm, né? E lógico que depois a gente analisa para saber o valor real, né? Tá bom? Muito obrigado, viu? Eu tô com a câmera desligada aqui, agora que eu vi. Eu estava olhando, mas não adiantava nada. Parabéns, viu, Joyce? Obrigada, professor. Eu não sei se a Luana tem algum comentário, não sei se ela está aí. Acho que não está. Oi, professor, eu estou aqui, sim. Parabéns também, Luana, viu? Foi muito, muito interessante. Os resultados ficaram muito... A gente sabe, né? O professor Afonso já vai falar o finalzinho depois do Joemil, né? Mas não é fácil, debaixo dessas condições de isolamento, né? De estar trabalhando no laboratório, mas eu estou muito satisfeito com os resultados, viu? Muito bom mesmo. Faz parte, seu amigo. Faz parte. Tudo isso faz parte. Vamos lá. Então, vamos lá, Joemil. Vamos lá. E depois, em seguida, a gente vai dar o
as orientações finais, tá bom? Obrigado mais uma vez, Joyce. Boa tarde, pessoal. Tá me ouvindo direitinho? Tô sim, Jamil. Manda lá. Você é o último, Bora lá, mas fechar. vai ser joia. Quando aparecer a tela aí, vocês me avisam, por favor. Apareceu? Sim, tá aparecendo. Tá tudo beleza. Vou colocar em tela cheia. Foi para a tela cheia? Ah, tá ótimo. Pronto. Então, eu vou dar início, tá? Boa tarde, pessoal. Meu nome é João Emil. Eu vou apresentar um pouquinho agora, uma pequena fatia do meu trabalho, né? Essa fatia, o título é Estudo Comparativo de Biodissolventes para Remoção de Cobre em Meio Aquoso. A minha orientadora é a professora Renata Martins Braga, eu sou aluno do mestrado pela Engenharia Química e, geralmente, eu trabalho lá no Laboratório de Tecnologia Ambiental, que é o Labtan. Então, vamos começar com uma breve introdução. O meu projeto em si, ele tem como objetivo de aplicar um método de flotação de partículas biosolventes, que é uma junção do método de flotação e de adsorção em um único estágio, um tipo de otimização, certo? Para o tratamento da água produzida de petróleo e seus contaminantes. A água produzida de petróleo, como a gente bem sabe, ela é uma mistura bastante complexa. Dentre os principais contaminantes que tem na água produzida, a gente pode aqui destacar óleo disperso, óleo dissolvido, sais, que é em concentração muito grande, até traços de materiais radioativos e os metais pesados também. A contaminação de efluentes por metais pesados é um assunto que interessa bastante tanto pesquisadores quanto a sociedade em geral, porque os metais pesados eles não são biodegradáveis, eles vão se acumulando ao longo da cadeia alimentar, e isso causa diversos problemas, tanto em ecossistemas quanto para a saúde pública. Então, é de suma importância que um efluente que tenha uma grande quantidade de metais pesados, ele seja tratado e fique de acordo com a legislação. Nesse trabalho, a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre o cobre, que mesmo sendo um elemento muito importante para diversos processos bioquímicos e ciclos naturais que existem, ele em excesso, ele pode levar a diversos problemas de saúde para os seres humanos. Ele é apontado até como cancerígeno, e o seu acúmulo pode levar os seres humanos que têm contato a uma quantidade muito grande a ter problemas nos rins, no fígado e em diversas outras partes do corpo. Então, é de suma importância que um efluente que contém uma quantidade muito grande de cobre, ele seja tratado para chegar numa quantidade que seja permitida pela legislação, para não ter um acúmulo muito grande e não ter prejuízo para o meio ambiente nem para a saúde pública. Uma das formas mais bem difundidas para tratar efluentes metálicos é a adsorção. A adsorção nada mais é que utilizar um sólido para capturar partículas específicas, partículas ou substâncias específicas que estão presentes em um fluido. E a bioadsorção nada mais é do que substituir um adsorvente comum por um material de origem biológica. A bioadsorção, o que é interessante de você utilizar a bioadsorção ao invés da adsorção? Bom, os biodissolventes eles possuem algumas características tanto relacionadas ao seu uso em si, como ser biodegradável, serem materiais biodegradáveis, por serem a maioria de origem carbônica e etc., quanto ter baixo custo. São materiais que geralmente são subprodutos e eles possuem baixo custo associado. Não são materiais que são muito caros. Além disso, tem características físico-químicas que são interessantes nos biodissolventes para ajudar na afinidade do sólido com essas substâncias. No caso desse trabalho aqui, dessa parte, é justamente com os metais. Então, a grande variedade de grupos funcionais que tem, por ser um material rico em biopolímeros, como a lignina, a celulose, a hemicelulose, ela vai causar atração que pode gerar mecanismos de adsorção, como complexação e troca iônica entre os metais e a superfície desse sólido, e isso vai ajudar na adsorção. Fora isso, também tem a porosidade, que é uma característica física muito importante, que vai justamente permitir que esses metais tenham transferência de massa com os poros do material. Então, é muito interessante que o material seja poroso. E dentro desse conceito dos materiais de baixo custo e biodegradáveis,
a classe de resíduos agroindustriais é uma classe que ganha bastante importância, porque são subprodutos, produtos que não têm muito valor agregado e que, quando são utilizados para uma coisa como a adsorção, que tem um apelo ambiental, que tem um uso mais... que vai gerar valor para aquilo, eles acabam sendo bastante interessantes e têm um grande valor de sustentabilidade associado a isso. Por isso que, já entrando um pouquinho na metodologia, no nosso trabalho, essa parte específica está relacionada diretamente com a escolha do biodissolvente que a gente vai usar. Eu estou mostrando para vocês como é que vai ser o processo, como é que é o processo de escolha, mais ou menos, das biomassas que a gente vai utilizar nas outras etapas do trabalho, e como é que foi feito isso daqui, e por que eu escolhi cada biomassa. Bom, para começar, a gente separou algumas das biomassas que a gente já teve contato no grupo de pesquisa com a adsorção e etc., que a gente tinha certa facilidade de conseguir. Aí, dentre essas biomassas, a gente pode destacar aqui a casca da castanha do caju, a casca da paxira aquática, que é a munguba, a cinza do bagaço da cana, que é CBC, e a casca de arroz, carvão da casca de arroz, que é o CCA. Mas apenas a casca da castanha de caju e a casca da paxira aquática passaram por alguns testes preliminares que a gente fez e foram mais interessantes para prosseguir, tanto para a parte de análise de características qualitativas específicas quanto quantitativas. Algumas das características qualitativas que a gente avaliou na hora de escolher um biodissolvente ou uma biomassa para fazer o biodissolvente se esse biodissolvente ele tem uma separação sólido-líquido fácil, porque às vezes tem materiais que não têm uma separação sólido-líquido muito simples e precisa de uma etapa depois da dissolução para estar fazendo essa separação. A disponibilidade da biomassa também é uma coisa muito importante, se tem como conseguir, se ela é fácil de conseguir, se é bastante disponível ou não. A capacidade de flotação também é um parâmetro importante para o meu trabalho, porque, querendo ou não, da próxima etapa, depois da dissolução, é a flotação de partículas biosolventes, então é a parte principal, então o material tem que flotar. A estabilidade da biomassa também é um parâmetro importante, porque quando a gente coloca a biomassa sob agitação, se ela não tiver uma resistência mecânica boa, ela vai começar a se desfazer e terminar sujando a água, o material, a solução, enfim. Outra característica importante também é a liberação de taninos. Taninos são materiais de origem bioquímica que, quando você coloca na água, o material começa a soltar esses taninos e, às vezes, a água muda de coloração, o que, como eu falei, vai impactar de parecer uma solução mais suja, e, além disso, são substâncias químicas que podem impactar negativamente na adsorção do nosso material e na capacidade de adsorção. Então, não é interessante que libere taninos. Outra parte importante do processo de escolha é avaliar características quantitativas. Aqui, as duas principais características que a gente avaliou foi a capacidade máxima de adsorção de íons de cobre, que é o metal que a gente escolheu, né, por questão de limitação de equipamento e etc., e eficiência percentual de remoção de íons de cobre. Então, esses foram os dois parâmetros principais que a gente avaliou. E como é que a gente obteve os dados para isso? A gente obteve os dados para isso fazendo a isoterma de adsorção. Um procedimento meio que geral para se obter a isoterma de adsorção de material pelo método do banho infinito, ou seja, em batelada. Primeiro a gente pesa o biodissolvente no recipiente, anota a massa, aí depois adiciona o volume conhecido da solução, contendo os íons de cobre, coloca sob agitação sob um tempo pré-determinado antes, que é o tempo que vai estar em contato, que a gente conta, né? E depois vai fazer a separação sólido-líquido e manda o sobrenadante para análise da concentração residual e armazena o sólido que é o biodissolvente, né? Esse é basicamente o procedimento experimental padrão. Os dados que eu utilizei, na verdade, para fazer a escolha do biodissolvente, foram dados tanto de trabalhos que a gente conseguiu publicar, por exemplo, o CCCNA, que é a casca da castanha de caju lavada com hidróxido de sódio, foi o trabalho da Karine, que ela publicou a tese recentemente. O trabalho só com o CPA foi o trabalho do meu TCC também. Eles tinham uma parte dos íons de cobre, né?
Então, foram dados que eu já usei para apresentar aqui, porque eles foram muito importantes durante esse processo de escolha, mas não foram só eles que eu usei, é só porque são os dados que estão publicados. E, além disso, tem algumas etapas do CPAQ, que é um biodissolvente novo que a gente começou a desenvolver agora, para suprir algumas necessidades que a gente teve, que o CPA e nem o CCC estavam suprindo, e a gente precisava de algumas características específicas. Bom, entrando já nos resultados, das características qualitativas do CCC, ele é um material de fácil separação sólido-líquido, não precisa de uma etapa posterior de separação, por exemplo, a filtragem, etc., não precisa depois da dissolção. Ela é uma biomassa que tem ampla disponibilidade, principalmente aqui no estado, mas ele não possui capacidade de flotação, possui uma estabilidade boa de agitação e não libera taninos. Então, tirando a parte da flotação, o fato dele não flotar, ele é uma biomassa bastante interessante para ser usado no resto do processo. E quanto às características quantitativas do biodissolvente, ele possui uma capacidade máxima de adsorção de mais ou menos 5,3 mg por grama e uma eficiência de remoção de íons de cobre na isoterma para 91% do total de íons de cobre, certo? Esses ensaios foram feitos, acho, com 60 ppm de concentração. Para o CPA, ele tem uma capacidade de adsorção maior do que a do CCC, ele tem 7,5 mg por grama, e ele consegue remover inteiramente todos os íons de cobre que estão presentes em solução, pelo menos até abaixo da linha de detecção do equipamento, né? Por isso que a gente fala que enfim, concentrações muito pequenas ele deixa residual. Mas quanto às características qualitativas dele, ele não é um material de fácil separação sólido-líquido, e isso é uma coisa que é muito importante. Porque quando a gente junta o material sólido com o líquido na dissorção, ele fica em solução, ele fica sujando, meio que sujando a água, ele é muito fininho, ele se gruda nas paredes do recipiente, então dá muito trabalho, precisa de uma etapa de filtração posterior à dissorção para poder recuperar o sobrenadante. Isso não é nada interessante. Mas fora isso, ele tem praticamente todas as características que a gente quer. Ele é estável, ele não libera taninos e ele tem ampla disponibilidade também. Porém, ele também não possui capacidade de flotação. Como vocês puderam ver, nenhum dos dois materiais eles tinham capacidade de flotação, então por isso que a gente começou a fazer um novo biodissolvente, que é o CPAQ, que é juntar o CPA com o agente quelante. E eles são, a gente chama de bolinha, mas são esferas biodissolventes, aqui elas estão úmidas, esferas biodissolventes e úmidas, que elas vão fazer a dissorção. É bastante interessante. E justamente o que a gente queria quando fez esse biodissolvente novo, a gente queria que ele não perdesse as características boas do CPA de quantitativas para a capacidade de adsorção e para a eficiência de remoção, que ele mantesse, e que ele tivesse algumas características qualitativas, como ser melhor para separar do que o CPA puro. A gente conseguiu isso, o material ele é de fácil separação, mas infelizmente o material ainda não flotava, esse CPA aqui, então a gente precisou fazer mais testes. Mas quanto à capacidade máxima de adsorção e a eficiência de remoção, ele não perde muito resultado quando comparado com CPA puro, certo? Uma comparação, um resumozinho da comparação entre essas três biomassas, que é o que tinha no trabalho do workshop, né? Dessa fatia, como eu falei. Aqui no gráfico a gente pode ver que o CPAQ ele ficou meio que como intermediário entre o CCA e o CPA. Então, ele, tanto para eficiência de remoção quanto para capacidade adsortiva, ele ficava maior do que o CCC e menor que o CPA. Porém, ele tem uma separação sólido-líquido muito mais simples do que o CCC também, do CPA e do CCC. Então, ele se tornou um biodissolvente assim, maravilhoso. E por isso a gente continuou fazendo testes, ainda está fazendo testes, e conseguiu um biodissolvente que não está aqui no trabalho, mas é o CPA mais um agente quelante e uma argila. E esse biodissolvente, ele consegue flotar, ele tem todas as características que a gente quer e ainda consegue ter
uma capacidade adsortiva máxima maior do que a do CPAQ. Ele fica com 6 miligramas, eu acho, 6 miligramas por grama, e também absorve totalmente, tem eficiência de remoção de 100%. Conclusões. A principal conclusão que a gente chegou nesse trabalho é que os bioadsorventes provenientes dos resíduos agroindustriais da castanha de caju e da pastilha aquática, eles são adequados para fazer a remoção de íons de cobre de um meio aquoso, e tem resultados relativamente bons, porque a remoção percentual é sempre acima de 90% para esses materiais. E tanto o CPAQ quanto o CCC são de fácil remoção para o processo. Então, tem realmente um potencial para ser empregado no tratamento de efluentes e tratar um efluente com uma água produzida pelo menos para reduzir a quantidade de cobre. Os agradecimentos para o PRH, o FRN, FINEP, Petrobras, ANP, e também para o laboratório, que é o Labitan, pela infraestrutura, pelo suporte e a troca de conhecimentos também, que é bastante importante. Algumas referências. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Joemil. Excelente. Nós vamos abrir agora a última apresentação, a sessão de perguntas e comentários. Quem gostaria de participar? É muito legal, né, Joemil, que eu dei o curso de pós-graduação, semestre 2021.2, né? E aí a gente acaba conhecendo vocês melhor, então eu fico muito confortável pela qualidade do trabalho e tudo mais, tá certo? Você está me ouvindo bem aí, Joemil? Estou sim, professor, pode falar. Então, eu fico muito confortável, porque a gente... por exemplo, a Joyce apresentou, a Vitória, a Hortência, a gente tem acompanhado vocês passo a passo, né? Isso é muito bom. E aí deu para observar, né, os resultados com esse novo bioadsorvente, e no começo da sua apresentação você menciona o propósito de tratar a água produzida, né? Não é isso? Sim. E aí, se você pensar na água produzida, os contaminantes que existem nela são orgânicos e inorgânicos, certo? Os inorgânicos, claro que existem metais, até tenho uma dúvida para você, né, se você chegou a olhar os teores de cobre, né, que tem, Sim, que você está sim. usando, chegou, né? E qual que é o Sim. valor que tem de cobre na água produzida? Assim, Varia bastante, mas em geral fica mais ou menos em torno de uns 30, 40 ppm, pelo menos no trabalho que eu olhei. De uns 30 a 40 ppm, certo, perfeito. Isso. Então, aí a minha dúvida é a seguinte, a proposta, né, quando você está desenvolvendo os bioadsorventes, o trabalho tem nessa altura do workshop, na altura do teu mestrado, você testou para o cobre, está excelente. A minha pergunta é com respeito aos planejamentos futuros, se há previsão de você estudar também os contaminantes orgânicos ou outros ou, né, ou elementos metálicos, né, íons, né? Sim, tem sim. O que acontece? Para fazer as análises com óleo, para a gente é um pouco mais difícil do que para metais, porque metais a gente tem o espectrofotômetro de absorção atômica lá no laboratório, então não precisa de tanta burocracia para estar fazendo as análises, sabe? Então, para essa fase inicial, que precisa de fazer realmente precisava fazer mais experimentos para definir o material, a gente escolheu por pegar metais, porque termina sendo mais simples para analisar, tem tanta burocracia. Mas a gente tem sim pretensão em trabalhar com água produzida, inclusive Renata já até conseguiu para mim uma amostra de água produzida, eu vou pedir para o pessoal lá do prédio caracterizar e depois fazer os ensaios de adsorção na água produzida, pelo menos para o cobre, de início já. Certo, perfeito. Leva em conta que a amostra de água produzida real, né,
ela tem uma característica de se alterar com o tempo, tá certo? Sim, sim. Então tem que ver as condições apropriadas de, como é que chama? Tem uma palavra que não está me vindo à mente aqui, de Conservação? guardar de conservação, exatamente, a palavra é essa. Para Sim, sim. preservar a natureza dela, tá certo? E não alterar, né? Por exemplo, lá na Petrobras, em Guamaré, eles acidulavam, né? É o A água processo de produzida, acidificação. acidula e mantém também refrigerada, tá certo? Então, assim, Mas é interessante, por isso que, infelizmente, com esse tempo que passou, né, essa dificuldade da Petrobras, o professor Afonso sabe melhor que eu para explicar, que a gente experimentou junto isso aí. O ideal é que a gente pudesse pegar hoje, telefonar aqui para a Petrobras e falar: me traz a água produzida que está tendo agora, tal, né? A gente trabalhar com amostras mais, como é que chama? Mais recentes, né? Caso Sim. contrário, a alternativa é sintetizar uma água produzida, né, a partir do óleo e considerar um teor de sais, né? E aí você tem um controle, porque é importante ter um controle tanto antes quanto depois para poder estar garantindo a análise da absorção no teu caso, né? Certo? Sim, sim. Mas então quer dizer, esses bioadsorventes também possivelmente têm características de absorver a fase orgânica. Sim, professor, com certeza, porque é muito comum que materiais que absorvem metais, pelo menos para biomassa, também tenham bastante afinidade com óleo. O CPA, eu lembro que eu já fiz alguns testes com ele, sem ser o bioadsorvente que a gente desenvolveu agora, né? Para óleo para o meu TCC. Os resultados deram um pouquinho bagunçados porque o equipamento estava com defeito, mas dava para ver que alguma coisa estava dissolvendo, sabe? Ele Entendi. absorve, ele consegue absorver sim. E com respeito à parte de engenharia química, né, de engenharia de processos, que é o título do programa, então, uma vez que você absorve, aí depois você flota, certo? E aí você remove o adsorvente flotado, tá certo? Isso. E aí esse adsorvente flotado, qual que é o destino dele, que está contaminado? Então, de primeira tentar fazer a recuperação, né? Ver quantos ciclos ele consegue Tá. e depois, quando ele já tiver exaurido, não tiver mais tanta capacidade de adsorção, Renata deu ideia de usar para cimento, Tá que é um certo, tá uso bom. bastante comum. É porque tem que dar destino, né? Porque você está removendo os contaminantes e dá destino. Cimento é uma boa aplicação. Por exemplo, não sei se tem pessoas que falam, vamos usar para adubo, nem tudo pode usar, porque como existem contaminantes para atender a legislação ambiental, como a Joyce tem bastante prática, no solo, a gente não tem, assim, por exemplo, água tratada, produzida para irrigar, não é muito indicado por causa dos metais, essas coisas. Então, quer dizer, para atender às legislações, não é uma tarefa simples. Então, é muito interessante, quando você propõe um processo de tratamento, também dá orientação dos destinos dos rejeitos que vão aparecer. Então, dá assim, uma solução mais amplificada, né? Mais completa. Eu não sei se É alguém mais importante. queria. É importante, né? Muito obrigado. Quer comentar alguma coisa mais? Jamil, alguma pergunta, algum comentário, aliás? Só para uma coisa que eu esqueci de falar, os próximos passos, né, no trabalho, fora começar a fazer com outros materiais e deixando o sistema um pouco mais complexo, a gente também vai começar a dar início na parte da flotação. A gente já conseguiu equipamento para flotador, né? Aí vai começar a operar ele e a caracterização do material. Perfeito. Muito bem. Muito bem mesmo. Tá ótimo, viu? Então, eu queria só lembrar a todos, assim, agradecer Joemil mais uma vez, tá certo? Eu queria
estar lembrando a todos que nós tivemos aí um workshop que acaba marcando, né, o início do nosso ano de 2022 e acaba também dando um norte para todos nós, né, que temos compromisso com a pesquisa e tudo que nós temos pela frente para estar desenvolvendo. E como eu falei no começo, né, nas falas anteriores, que nós estejamos motivados e unidos, tá certo? Para poder estar atacando as coisas. Então, como programação futura e não muito, como é que eu posso dizer, de longo prazo, agora de curto prazo, nós teremos o compromisso dos relatórios, tá certo? Então, eu recomendo a todos não esfriarem, tá? Então, dia 24, pela manhã, a gente vai fazer uma reuniãozinha de orientação. Então, nós já vamos, a semana que vem, revisar esses relatórios e despachar para o SIC Bolsas, tá bom? Então, esse é um comentário do programa, eu queria dizer, né? Então, nós vamos estar distribuindo os relatórios para os respectivos revisores. Vamos ser um pouco rápidos, o mais rápido possível, para poder finalizar, e depois vocês enviam para o SIC Bolsas e a coordenação aprova. Então, eu gostaria de terminar isso até sexta-feira agora, né? Porque dia 31, segunda-feira que vem, não essa outra, é o último dia e a gente não quer correr o risco de furar em nenhum relatório e nem tampouco deixar para a última hora para evitar problemas de conexão, essas coisas, tá? Então, dia 24, agora às 8 horas, nós vamos fazer uma reunião. Eu estou esperando estar em condições mais apropriadas para falar, para trabalhar, né? Então, que a gente possa estar fazendo. Então, agora o professor Afonso finaliza. Obrigado, professor. Vai lá. Graças a Deus, você não está em condições apropriadas. Ele está falando desse jeito, né? Se você tivesse em condições apropriadas mesmo, o negócio estava estourando. Hein, pessoal? Você imagina você esperar pelas condições apropriadas dele para falar? Hein, Oswaldo? Não, eu quero agradecer a presença de todos, esse fechamento que o Oswaldo disse que eu tinha que fazer, mas ele já fez tudo, ele já disse tudo que tem que fazer, que ser feito. Então, é agradecer, é reforçar. Bom, no final aí a gente fica satisfeito com o que aconteceu, o 27º, no caso, então é muito trabalho por trás disso aí, mas eu acho que nós aqui que fazemos o PRH 44 e antigamente o 14, nós estamos no caminho certo. Vocês vão remeter esse relatório depois de um workshop desse. Então, com as coisas já tudo feitinha, é uma coisa que a gente tem que fazer mesmo para cada um, inclusive colocar o pé no chão, porque às vezes você está numa pesquisa e não sabe bem das coisas, na hora que você coloca no papel, você está com os pés no chão e aí as coisas começam a caminhar melhor. Então, agradecer a presença de todos vocês e a gente se vê segunda-feira nessa reunião que o professor Oswaldo programou para o retoque final desses relatórios e, consequentemente, ter tempo para, no máximo, dia 31, a gente estar enviando. Ok, pessoal? Tudo beleza? Beleza. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, bom final de semana e até segunda-feira. Tchauzinho, tudo de bom. Tudo de bom.